Vamos lá então. Marcos capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 1. O texto vai dizer assim, ó: E o lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E eles se calaram. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Eu quero chamar a sua atenção nesse dia para o versículo de número 2. Estavam observando Jesus. E é nesse eixo aqui que eu quero entrar com você nesse dia. Olha só, Jesus está dentro de uma sinagoga, tá? E ele está num dia de sábado nesse lugar, e a essa altura os fariseus já estão observando ele, procurando uma maneira de tirar a vida de Jesus. E Jesus, ele não tem dúvida daquilo que ele está fazendo. Jesus, ele não tem dúvida do seu chamado. E ele decide curar esse homem da mão mirrada, tá? Bem no dia de sábado, diante dos olhos dos fariseus. Agora, o que me chama a atenção é que Jesus, o tempo todo em sua caminhada, está sendo observado. Sim, Jesus está sendo observado por muitas pessoas, não apenas pelos inimigos, mas por aqueles também que admiram Jesus. Não apenas por aqueles que o admiram, mas por aqueles também que estão em dúvida, estão desconfiados. Tá? Eles talvez ainda não decidiram um lado, talvez estão seguindo Jesus apenas para ter certezas e convicção de algumas coisas. E é importante a gente ter essa percepção, como diz o escritor aos Hebreus, que nós estamos diante de uma multidão de testemunhas. As pessoas estão acompanhando você. E quando eu entro nesse ambiente de observação, não importa se você é cristão ou cristã, não importa se você tem uma vida cotidiana na igreja ou não, não importa qual a sua religião. Qualquer pessoa na face da terra está sendo observada, seja pelos amigos, seja pelos inimigos, seja pelos filhos, seja pelos parentes. E quando nós falamos dessa observação, nós precisamos também entender que existem pessoas que te observam, que elas não são tão criteriosas, mas existem outras pessoas que são criteriosas, observadoras, no fino da tua vida. E é muito importante, eu e você, temos essa percepção de que os olhos, não apenas das pessoas, mas também o olhar de Deus, o olhar dos nossos inimigos espirituais, Satanás está ao nosso derredor, esperando um momento para nos tragar. O que é isso? Satanás também está te observando e esperando uma brecha em você para que ele possa atacar a tua vida. E aí o tema é sugestivo. Por quê? Quando nós fazemos a pergunta, e se você fosse um livro? Nós conseguimos ampliar esse olhar de observação das pessoas em relação a nós. E aí, eu quero te fazer algumas perguntas nessa noite, voltado para esse tema, porque Jesus era observado o tempo todo. E aí, naquele momento que Jesus está sendo observado, os procedimentos de Jesus falam sobre quem Jesus é. Não é apenas a fala dele, não é apenas o discurso, não é apenas a fala, aquilo que ele comunica, que fala a respeito dele. Então, o procedimento de Jesus, o comportamento de Jesus, fala muito sobre ele. E eu estou lendo um livro de James Allen, e esse cara são um dos primeiros filósofos que vem escrever sobre autoajuda. E ele tem uma frase muito interessante. Ele vai dizer mais ou menos assim, ó: o que os seus pensamentos escondem, o teu caráter revela. Muito forte essa frase. O que os teus pensamentos escondem, o teu caráter demonstra. Sabe qual é a ideia do autor? Ele está dizendo assim: por mais que você tente maquiar aquilo que você carrega dentro de você,
o seu caráter, ele vai diluindo isso no seu comportamento diário, no seu procedimento diário. Não tem como esconder aquilo que você carrega dentro de você durante muito tempo. E quando nós falamos de cristandade, quando nós falamos de família, quando nós falamos de paternidade, de cônjuge, quando nós falamos de relacionamentos, é muito importante você ser uma boa leitura para as pessoas. Você precisa ser uma boa leitura para as pessoas. E aí eu entro dentro de algumas perguntas. Se você fosse um livro, quem seria o autor dessa história que está sendo escrita a partir da tua vida? Quem é o autor da tua vida? E quando eu falo disso, às vezes a gente fica até pensando, será que é Satanás? Não. Porque às vezes o autor da tua vida, aquele que está ditando os seus procedimentos, o seu comportamento, é a tristeza que se enraizou no seu coração. Talvez você até pertence a Deus. Você até se esforça para servir a Deus. Mas o autor da tua vida nesse momento está sendo a angústia. Ou quem sabe está sendo a ansiedade. Ou quem sabe você se entregou ao pecado, ou você entregou a sua vida para Satanás. Quem sabe o autor da história da tua vida está sendo a inveja. Quem está imprimindo as informações em você? O que é que tem poder de te marcar? O que fica impresso em você? E quando eu faço essa pergunta, sabe por que é importante? Porque nós estamos expostos o tempo todo a N circunstâncias. Nós estamos expostos à tribulação, nós estamos expostas às perdas da vida, nós estamos diante de circunstâncias adversas. Agora, é muito importante eu filtrar o que fica impresso em mim. Paulo, em determinado momento, ele vai dizer à igreja, olha, ouvi tudo e retém aquilo que é bom. Você precisa ter filtros na tua vida. Porque senão qualquer coisa vem e imprime coisas em você e aí você fica sem identidade. Você fica, sabe, com uma vida flutuante, oscilante e isso... Perceba que toda essa linha de raciocínio, ela procede de um autor. Tudo começa no autor. Então o autor imprime em você, o autor formula as ideias em você. E aí a gente tem uma outra pergunta. Que tipo de conteúdo você tem oferecido às pessoas? Qual é o conteúdo que as pessoas se deparam quando elas começam a ler a sua vida? Porque aquilo que as pessoas veem é muito mais marcante do que aquilo que você fala. Por quê? Se você fala que perdoa, mas quando chega o momento de você perdoar, você não tem força para perdoar, logo a tua palavra não condiz com aquilo que você vive. Se você diz que é generoso, generosa, mas você tem apego a bens materiais, você é um mentiroso, uma mentirosa. Então, você precisa... Qual é o conteúdo que você está oferecendo? Conteúdo não apenas da sua fala, porque tem muita gente que fala de Jesus. Tem muita gente que fala de bondade. Tem muita gente que fala de paz. Tem muita gente que fala de céu. Tem muita gente que fala de um monte de coisa. Mas falar é uma coisa. Viver é outra, totalmente diferente. Se você fosse um livro, qual seria o tema central da sua vida? Qual o tema da tua história? E eu preciso lembrar aqui que a vida não é feita apenas de momentos bons, né? De momentos de felicidade. Porque, de repente, você está passando por um momento traumático, um momento de angústia, mas isso não significa que isso define a tua história. Mas você precisa escolher qual é o tema que você deu a esse livro que é a sua vida. Qual é a história que você decidiu contar? Por fim, qual é o impacto que você está causando nas pessoas através do seu estilo de vida? Isso são perguntas muito relevantes, sabe por quê? O exterior, ele costuma ter influência sobre o nosso interior também.
Há. O exterior, né? Às vezes, ele é uma extensão daquilo que está acontecendo dentro. Sabia disso? Às vezes aquilo que você carrega aqui dentro, se você está carregando amargura, às vezes a amargura é a extensão daquilo que você carrega aqui. Né? Existe uma teoria da psicologia que diz que assim como o exterior influencia o interior, nós também influenciamos o meio. Então é uma troca mútua. Então, às vezes, você está, sabe, plantado na arrogância, e isso se torna uma extensão da sua vida, no ambiente que você frequenta. Sabe aquela coisa? Chegou ele, chegou ela. Vamos sair daqui porque agora o ar ficou pesado. É o tipo de leitura que as pessoas estão fazendo ao teu respeito. E aí a gente não tem mais aquela cabeça imatura para dizer, eu não devo nada para ninguém, eu não estou nem aí com a opinião das pessoas. Não, Jesus me chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Logo, é importante aquilo que as pessoas à minha volta estão comunicando sobre mim. E é claro, quando eu falo disso, existe aqui algo que precisa ser pensado e pesado na balança. Se você está num ambiente de 10 pessoas e 6 falam bem de você, ótimo. As outras 4 não falam, não é problema. Você está dentro de uma média. Se 10 falarem bem de você, tem alguma coisa errada também. Porque a gente nunca chega no topo. Agora, se você está dentro do ambiente, sabe, e somente uma pessoa fala bem de você, as outras 9 estão descontentes com você, alguma coisa está errada, não com o ambiente, está errado em você. Você precisa rever alguns conceitos. É claro que a gente vai chegar em lugares que vai ser impossível todo mundo amar a gente, vai ser impossível a gente agradar todo mundo, mas pelo menos 60% vai. Pelo menos a maioria das pessoas ali devem ter alguma coisa boa a falar sobre você. E aí a gente precisa estar preocupado com isso. A gente não tem mais aquele discurso assim, eu não estou nem aí para o que os outros falam. Não, eu estou preocupado sim, sabe por quê? Eu sou a carta escrita de Cristo, você é a carta escrita de Cristo. Nós somos o bom perfume de Jesus. E isso precisa ter relevância sim em nossa vida. Como não? Claro que precisa. Eu preciso ouvir as pessoas falarem alguma coisa boa a meu respeito. Não precisa ser todo mundo. Quando Jesus perguntava a respeito do que as pessoas falavam dele, você percebe que haviam vários olhares. João Batista, Elias. É claro, havia os fariseus que diziam que ele blasfemava, mas perceba que a grande maioria das pessoas, elas estão sendo impactadas pela vida de Jesus, e esse impacto não é um impacto ruim, é um impacto da graça, é um impacto da vida, é um impacto do amor. Você foi chamado e chamada para ser alguém extraordinário, você acredita nessa palavra? Você foi chamado e chamada para ser alguém muito relevante dentro da tua casa, no teu trabalho. Você foi chamado e chamada para derramar vida, derramar graça, derramar luz. Você foi chamado e chamada, sabe, para entrar em ambientes tóxicos e transformar esse ambiente através daquilo que você carrega. Não é sobre aquilo que você tem nas mãos, é sobre aquilo que você carrega no coração. Não é sobre aquilo que você tem de riqueza, não é sobre o status que você tem. Perceba que Neemias é um copeiro dentro do palácio real. Ele é um copeiro, foi alguém que foi colocado ali para correr risco de morte pelo rei. E aí, do meu ponto de vista, um simples copeiro que se tomar algo envenenado ou comer algo envenenado, morre, pronto, e a gente troca. É até alguém de confiança, mas é alguém o quê? Substituível. E aí você vê o copeiro do rei tendo uma grande influência. Não é sobre o poder que ele tem nas mãos, é o poder que ele carrega na alma. E você carrega esse poder na alma, você carrega essa grandeza na alma, porque o Espírito Santo ativa isso em você. E talvez pode até nesse momento estar adormecido, mas hoje eu quero liberar essa palavra profética sobre a tua vida. Sabe aquele cântico antigo? Você tem valor, o Espírito Santo se move em você.
Talvez nesse momento eu encerro, você esteja dentro de um mar de questionamentos, afogando-se em questionamentos. Porque você talvez nesse momento está olhando à sua volta e você está talvez atribuindo aos momentos difíceis da sua vida ou a quem você é a circunstância. Deixa eu refletir com você a respeito da história do filho pródigo. Você já ouviu essa história? Aquele menino que trabalhava na casa do pai e ele é o mais moço da casa e de repente ele pede parte da herança a seu pai e decorrer dos dias ele pega a herança e vai embora da casa do pai e ele vai para uma terra distante e lá ele decide viver de qualquer maneira até que vem uma fome sobre aquela terra e de repente ele se vê pedindo ajuda para os moradores daquele lugar e o final dele, ou melhor, final não, o estado intermediário dele é ao lado dos porcos, desejando comer aquilo que os porcos comiam. Até que ele se levanta e decide, vou voltar para a casa do meu pai. Lá, os empregados do meu pai vivem em honra e eu vou voltar para lá. Agora, vamos acompanhar aqui a trajetória desse menino. Esse menino entregou a vida à desonra. Por que desonra? Ele é o mais moço da casa e ele desonra o pai quando ele decide pedir a sua herança ainda quando o pai está vivo. Esse menino se entrega, presta atenção nessa palavra, ele se entrega à vaidade. Por que ele se entrega à vaidade? Ele decide sair da casa do pai, ele decide viver uma vida de delírios carnais, ele decide viver uma vida longe da casa do pai. Esse menino se entrega a uma vida dissoluta, libertino, imoral, e ele começa a gastar tudo que tem. E aí presta atenção. O tempo das escolhas dele era só enquanto ele tinha algo nas mãos. Muito forte essa palavra. Ele só tinha escolha enquanto ele tinha algo nas mãos. E ele saiu da casa do pai achando que ele era rico. Mas ele só tinha algo nas mãos. Quando acabou o que ele tinha nas mãos, a partir daquele momento, ele perde o poder das escolhas. E ele começa a viver a partir das consequências de suas escolhas. Você só tem poder de escolha na nossa sociedade enquanto você tem algo nas mãos. No meio da sociedade, é isso. Quando acabou tudo, ele não tinha mais poder de escolha. Aí agora que acabou o poder da escolha, ele começa a viver as consequências. Primeira coisa, ele se torna prisioneiro da fome. Ele está num lugar que ele não conhece ninguém. E vem a fome sobre aquele lugar e ele não tem o que fazer. Depois ele se torna prisioneiro da dependência das pessoas daquele lugar. Ele vai atrás de alguém que se compadeça dele. E aqui tem uma chave para você, porque ele decidiu não se submeter à obediência do pai. E se você não se submete à obediência do pai, do nosso Deus, fatalmente você vai se tornar dependente de pessoas. Sim. E aí, por fim, ele se torna prisioneiro da inferioridade, porque para um judeu estar no meio dos porcos era a pior coisa do mundo. Agora, o quadro dele é crítico. Ele está pobre. Ele está numa condição inferior. Ele está dependente das pessoas. Mas sabe uma coisa que ainda existe nele, que ainda é real nele? Decisão. Decidir. Ele não tem mais escolha sobre as pessoas. Não. Ele não tem mais escolha sobre as pessoas. Mas ele tem decisão sobre ele mesmo. E olha que interessante. A decisão sobre ele mesmo. Vou me levantar. Vou sair daqui. Vou voltar para a casa do meu pai. Ele estava no meio dos porcos e ele decidiu sair de lá. Ele estava numa terra faminta e ele decidiu sair de lá. Às vezes a gente não consegue trazer algumas resoluções para a nossa vida, é porque a gente quer fazer do jeito mais fácil, do jeito mais simples. A gente às vezes não quer abandonar o orgulho. Às vezes a gente não quer abaixar a cabeça. Às vezes a gente quer ser arrogante. Mas esse menino, ele tinha decisão sobre ele ainda, e ele decide baixar a cabeça. Ele decide voltar para a casa do pai. O que eu quero dizer com isso? Você é o protagonista, a protagonista da tua história, como diz Augusto Cury.
As decisões sobre você, elas só dependem de você. Você fica onde você quer. Você vive onde você quer. Você convive nos lugares que você quiser conviver. A decisão é sua. Talvez você diga, eu vivo num emprego de pessoas tóxicas, mas a decisão ainda é sua. Ninguém te obriga a trabalhar lá. É que às vezes você não quer pagar o preço de sair. Entendendo? Às vezes você está vivendo em condições ruins, se submetendo a circunstâncias ruins, mas a decisão é sua. Ela sempre será sua. Pare para analisar a sua vida hoje. Perceba o que você está causando nas pessoas à sua volta. Pare para fazer essa análise. Se você fosse um livro, que tipo de história você contaria às pessoas que estão à sua volta? Talvez hoje a situação é difícil, mas a palavra de Deus para você é: pare, pense, reflita. Talvez você está vivendo situações difíceis porque você saiu do eixo da sua vida. Sim, como o filho pródigo saiu do eixo. Agora, quando você volta para o eixo que é Cristo, cara, quando você se submete a quem você tem que se submeter, quando você pede perdão a quem você tem que pedir perdão, quando você abaixa a cabeça para quem você tem que baixar a cabeça, quando você abandona o orgulho, as coisas voltam para o lugar. Sim, na maioria das vezes, nós sofremos por causa do nosso coração orgulhoso, arrogante, por causa do nosso coração que não aceita direcionamento. É por causa disso que às vezes a gente vive uma vida a qual não gera nenhum tipo de vida na vida dos outros. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse tempo, obrigado por essa palavra. Nós queremos ser o bom perfume de Cristo. Nós queremos ter uma história digna de ser contada quando começarem a ler a nossa vida. E a história digna de ser contada, Senhor, não é aquela história que tem apenas alegrias, que tem apenas momentos felizes, não. A história digna de ser contada é aquela história que Jesus tocou nela. E a história que Jesus tocou nela tem arrependimento, tem renúncia. A história que Jesus tocou nela tem gratidão. A história que Jesus tocou nela tem fé, tem coragem. A história que Jesus tocou nela, o medo foi lançado fora, porque o amor de Jesus entrou. E que nós possamos ser essa história, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Essa palavra falou com você? Se falou, você já sabe. Compartilha ela aí, manda para a família, manda para os amigos, manda para todo mundo. Daqui a pouquinho ela vai estar lá no nosso podcast, Rocha de Refúgio. Também vai estar no nosso canal do YouTube, lá na comunidade Rocha de Refúgio no YouTube, tá bom? Se você não se inscreveu, se inscreve lá, tá? Estamos aí em todas as plataformas das mídias sociais. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Essa semana, amanhã, Pastor Michel vai estar no Devocional com vocês e na quinta-feira, Pastor Daniel também estará no Devocional com vocês. Domingo, eu estou aqui em Guarulhos, ministrando uma palavra ao coração daqueles que quiserem cultuar juntamente conosco. Beijo no coração de todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. E boa semana para você.